Esse trabalho específico sobre bolsonarismo, o que eu faço análise de clusters, eu mostro através do bloco de perguntas que tem no survey sobre orientação em relação a valores e políticas públicas. São 14 perguntas, se não me engano. Talvez eu tenha colocado mais uma ou duas variáveis, mas as perguntas do tipo: você é a favor ou contra a liberação do aborto? Legalização do aborto, desculpe. Liberalização de drogas, porte de armas, casamento de pessoas do mesmo sexo, adoção por casais do mesmo sexo. Tem mais algumas outras, prisão de mulheres que abortam, tal. Aí as pessoas respondem sim ou não, tal, e aí, a partir dessas perguntas, eu faço uma análise de cluster para ver se existe alguma coerência, né, nesses eleitores, só com os eleitores de Bolsonaro. Só as pessoas que votavam em Sim, Bolsonaro. que se É, eu e se identificaram no survey como eleitores de Bolsonaro. Sim, Sim, isso, exatamente. exatamente, Quem tem que você partir votou no é, primeiro turno da o eleição. primeiro Hum, corte é esse, depois quem você votou aí você faz um subset dos dados, né, aí você analisa aqueles dados. Na verdade, eu já fiz com a pergunta do primeiro e do segundo turnos. Não tem muita diferença, porque houve, como eu trabalhei com 22, 18 já foi assim também. Houve uma certa antecipação do segundo turno no primeiro, então as pessoas já meio que as porcentagens não se alteraram tanto assim. pouco, né. Os 2 candidatos principais levaram quase tudo. E aí é impressionante, assim, porque a análise de clusters, eu fiz uma análise de cluster também para analisar a polarização, aí pegando o eleitorado todo a amostra do survey, né. Depois eu posso falar sobre ela. Mas quando você pega só os bolsonaristas, quer dizer, aquela coisa, análise de cluster é uma coisa que você pode dar certo ou pode não dar, pode não clusterizar, É. né. Só para explicar, talvez para as pessoas, a análise cluster é uma metodologia matemática, É. que você joga o dado, e se vai dar o cluster são relações aproximadas São da pessoas de que pessoas que que se respondem de maneira similar às semelhantes. questões. Então, quando o cientista coloca isso para fazer a conta, ele não sabe quando sai o resultado, aí você percebe que tem essa aproximação. E tem E tem os mais próximos e mais testes longos. estatísticos que você faz É. para otimizar o número de clusters, porque você pode me perguntar: "Mas quantos clusters você", né. Chegou a 3 clusters, eu me lembro da 3, que é clusters. onde os testes estatísticos mostram que lá é ótimo aquela clusterização. E tem os mais próximos, né, que o lugarzinho deles são mais eu até achei engraçado, se você que os mais próximos, na verdade, era talvez para mim que estava lendo, menos esperados, são os mais moderados, por assim dizer, que num certo sentido ali, não sei se É, eu li errado, se eu não, assim, o interessante é que clusterizou muito bem, que deu 3 clusters mais ou menos do mesmo tamanho, um terço, um terço, um terço, um terço. É um terço, um terço, um terço, é. E aí, da amostra geral dos bolsonaristas, quando você olha as variáveis, as porcentagens, porque a análise de cluster também te dá as porcentagens de cada uma variável das posições que as pessoas tiveram em relação àquela pergunta. É impressionante você ver, tem um grupo de bolsonaristas, o primeiro vamos chamar de cluster um, que eles são liberais em relação a valores, eles não são conservadores em relação a, eles são a favor dos programas sociais tipo Bolsa Família, Auxílio Brasil, não são a favor de privatização, só que eles votam no Bolsonaro. e pelo que eu me lembro do artigo, digamos, o espaço porque tem um outro indicador que é o digamos, o espaço entre eles, digamos, era um dos mais próximos, digamos, era se você Era o pensar mais é bem clusterizado? era então, achei muito engraçado, quer dizer, tem um universo que digamos assim, que surpreende a gente, que não é em valores e ainda assim, digamos Vota no Bolso. no Eu chamei isso, obviamente, interpretando, claro, ainda que eu vá rodar, eu vou colocar a variável antipetismo para ver se isso, porque mesmo que o antipetista perfeito, esse assim, que o cara tem tudo para votar na esquerda, mas não vota, porque talvez não goste do Lula, não goste do PT por alguma razão, né, estética, não sei. É ou seja, é menos monolítico do que se imaginava, né. muito menos monolítico que se imagina. Hum. O segundo cluster é um cluster também liberal em relação a valores, ou seja, se eu não me engano, assim, sabe quantos por cento são contra casamento gay? 18% só. Ou seja, todo o resto é favorável. Adoção por casal homossexual, tá. Agora eles são law and order, esses caras são a favor de pena de morte, tem uma taxa altíssima a favor de pena de morte, diminuição da maioridade penal, militares, a favor de golpe, tem também uma variável a favor de golpe ou não. De golpe, a pergunta é bem específica, golpe de estado caso haja excesso de corrupção. Eh,
E aí o terceiro cluster. Eu pus também religião, se é evangélico ou não. Esses 2 grupos têm baixíssima taxa de evangélicos, 10%, Pois é, então, digamos, 12%. 60%, 60, no caso seria mais do que 66%, não seria a visão, digamos, padrão ensaística que teria, né. É, Acho que é importante não. esse dado, E aí tem um grupo que realmente, o terceiro grupo é assim, que seria a visão. conservador nos valores, mais neoliberal e evangélico, muito evangélico. Então, o que ou seja, Que é o que esse bolsonarista suposto padrão. não, Essa suposto na literatura, é. exatamente, que eu acho que a grande vantagem desse teu trabalho, acho que é levantar pelo menos uma dúvida, assim. Se você ficar só no discurso. Porque eu estou conversando, na verdade, Carlos, assim, não somente com essas abordagens que eu critiquei aqui, porque eu acho que elas, assim, têm muito pouco, porque elas falam de fato: "Não, os bolsonaristas, assim, têm muitos evangélicos, são muito conservadores e tal", mas eles não te dão proporções, eles não falam para você como eles se agrupam, tá entendendo? Entendi, É entendi. uma visão muito tosca, muito